Então, vamos lá, gente. Dando início, tá? O ano depois do Carnaval é o ano que começa, né? Já diz aí o velho ditado. Então, passado o Carnaval, todas as mudanças que estão a caminho, nós estamos retomando um projeto que nós já fizemos bastante, que são de treinamentos. Então, vocês lembram que a gente fazia muito treinamento aqui, no nosso auditório presencial, e agora, com o advento, né, de toda a tecnologia, nós vamos passar a fazer mais treinamentos online, porque isso dá um conforto grande, principalmente para vocês. E esse treinamento ele está sendo gravado, então, no final, nós encaminharemos para todos os inscritos, todos os participantes, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem disponibilizando um tempo aí agora à tarde para nos ouvir. É muito importante a participação de vocês, porque nós estamos aqui há 2 dias de uma mudança que ela vai trazer impactos, tá? Vai trazer impacto financeiro, a nossa carga tributária ela vai aumentar, e para que a gente consiga evitar perder dinheiro nessa mudança, é necessário que a gente faça pequenos ajustes nos nossos sistemas, é o tema de hoje, tá bom? Mas, antes desse tema, eu reforço aqui os nossos valores, a nossa obsessão pelo cliente, a nossa busca pela excelência, e estamos aqui com esse treinamento, e ao final, tá, Joarla, vamos colocar a nossa sequência dos próximos treinamentos. Tem muito treinamento bacana que a gente está programando aqui para vocês. Ok? Então, vai ser muito bacana que vocês acompanhem o nosso cronograma, tá bom? Eu gostaria também, a Isabel está pedindo a palavra, eu vou dar a palavra para você em alguns minutos, Isabel, mas eu gostaria de fazer um combinado. Nós vamos fazer as nossas exposições e depois a gente vai abrir para questionamento, porque pode ser que a pergunta de um esteja respondida já no próximo slide e a gente vai ter uma produtividade maior, que os slides eles foram pensados de forma que fique concatenada, tá bom? Toda a jornada da ideia, toda a jornada do treinamento. Então, nós teremos um momento de perguntas, não só perguntas voltadas à alteração da alíquota, mas eventualmente alguma outra demanda com relação a ICMS que vocês possam trazer, tá certo? Isabel, você levantou a mão, pode falar brevemente. Desculpe, meu amor, eu bati sem querer, por enquanto. Ah, sem problema, Isabel. Tá Bom. certo? Tá ótimo. Tati, passa, por favor, a primeira lâmina. E aqui, gente, antes de começar o nosso treinamento, eu quero reforçar o convite que já foi feito a todos vocês, a todos os nossos clientes, que é o nosso aniversário. A Elite está fazendo aniversário, porém o presente quem ganha é você. Por quê? Porque nós vamos celebrar no Teatro Riachuelo. E não vai ser uma festa, não vai ser um bolo de parabéns, não. Vai ser um presente em forma de informação e conhecimento. Nós traremos palestrantes para falar sobre temas relevantes e da atualidade, para que vocês consigam evoluir junto conosco. Nesses 20 anos que nós estamos traçando uma história, que nós estamos pavimentando aqui caminhos juntos, e nós queremos entregar para vocês conteúdo de primeira linha, conteúdo com alto nível, e num local que é o Teatro Riachuelo, que já fala por si. Então, nós estamos preparando esse presente para você, cliente, no nosso aniversário de 20 anos. Então, estejam todos convidados, tá bom? Agora, são 16h09, eu acho que quem não tinha entrado, já entrou, a gente pode, então, começar com o nosso tema. Falando em Elite faz 20, não é? Quinta-feira teremos 20% de alíquota, aquela alíquota que o governo nos impôs, que tanto nós lutamos para afastá-la e afastamos, mas não teve jeito, e eles colocaram novamente a alíquota de 20%, e dessa vez não tem data para retornar. Vai ser eterna até aumentar. Gente, eu não queria que rimasse, mas rimou. Não foi intencional, mas já entrando até no clima do cordel, que vai ser junho. Esse primeiro encontro, eu gostaria que fosse para a gente falar sobre imposto de renda, né, que começou ontem, né, o prazo de declaração de imposto de renda, a gente podia estar falando sobre isso, podia estar falando sobre reforma tributária, mas não, vamos falar sobre aumento de alíquota de ICMS, infelizmente, tá bom? E com esse aumento de alíquota, nós temos, como já foi dito, né,
pequenos cuidados, né, pequenas alterações para fazer, principalmente porque veio um aumento de 2% em todos os produtos que eram tributados a 18%, mas nós também tivemos um outro presente, que foi 2% na forma de FECOP. Só um momentinho. Só um segundinho. Vamos lá. Pode passar, Tati. A gente não ensaiou? Então, aqui, gente, no final do ano passado, existe todo um rito, tá? Para que uma lei, para que uma alíquota ela seja aumentada, existe todo um ritual. Por isso que demorou aí bastante. Por isso que em 2024 a gente continuou com a alíquota de 18. Porque eu tenho que ter um projeto de lei, esse projeto de lei ser aprovado. Após a lei ser aprovada, ela precisa ser regulamentada. Então, primeiro vem uma lei, depois vem um decreto. E essa lei, ela precisa ser publicada num ano calendário, em um ano, para passar a vigorar no ano seguinte. E se ela for aprovada, como foi o caso aqui, de ser aprovada em dezembro, ela precisa guardar uma noventena, 90 dias entre a sua publicação e a sua eficácia, né, a sua vigência. Então, nós tivemos uma lei, está aqui em tela, que foi aprovada no dia 27 de dezembro. Então, ela poderia começar agora em 2025, né, porque ela foi aprovada em 2024, porém, ela teria que ter um prazo de pelo menos 90 dias entre sua publicação e a sua efetiva vigência. E vai começar a vigir agora, quinta-feira, dia 20 de março. No nosso regulamento já tem esse decreto, o decreto já saiu tem uns dias, disciplinando, né, todas as alterações necessárias para a implementação dessa alíquota de 20%. Então, lá no artigo 27, no artigo 29 também, onde fala de alíquotas, já tem 29%, né, as mercadorias de uma forma ampla. É a nossa alíquota básica, tá bom? Então, vai começar dessa forma, todos os produtos que você tem no seu sistema, que estejam lá cadastrados com 18%, você vai precisar fazer essa alteração. De preferência, no final do dia 19, se não for possível no final do dia 19, você fará no dia 20, antes de abrir loja, antes de emitir primeira nota, antes de emitir primeiro cupom. Então, vou alterar de 18 para 20 todos os produtos que usam 18%, que estão lá em 18%. Um detalhe, tá, gente? É o seguinte, a maioria dos sistemas, eles têm a possibilidade de gerar lote, tá? Então, você selecionar todos os produtos lá, se ele não fizer a substituição integral de uma alíquota para outra, você precisar ir fazendo por família, tenta fazer isso de uma forma que você consiga alcançar o máximo possível, né, de produtos por vez, para não ficar lá engargalado. Então, essa é a grande primeira mudança. O que era 18 virou 20, isso aí não precisava de treinamento, todo mundo já entendeu que era isso que ia acontecer a partir do dia 20, tá? Então, vai lá no sistema, é importante você entender se o seu sistema tem vigência, tá? Se o seu sistema tem vigência, você tem que colocar que a vigência de 18% vai ser 19 de março, e a partir do de 20 de março é 20%. O governo podia ter dado esses 10 dias, né, gente, e mudar dia 1º de abril, mas, infelizmente, eles fizeram isso na quebrada do mês, e a gente vai ter que fazer isso, mudar a alíquota durante o mês, o jogo jogando, né, mas a gente consegue. Como é para aumentar, não teve nada para diminuir, então é mais fácil, não tem risco de errar. Se acontecer de um produto ou outro, não mudou a alíquota, porque não estava lá no lote que foi, a gente vai verificar que teve produto tributado a 18% e vai fazer o complemento na declaração mensal de apuração do imposto. Mas o ideal é que a gente não precise fazer complemento, que já venha realmente a alíquota alterada no seu SPED, né? No seu SPED do mês de março, ele vai vir todo ali doido. Ele vai vir 19 dias a 18% e 10 dias, né? 11 dias, de 20 a 31, com 20%, mas faz parte. É importante apenas que o sistema esteja preparado para isso. E a maioria deles estão, tá, gente? Acho que vai ser uma raridade, um caso muito excepcional. Algum sistema não está
já preparado, visto que a gente teve esses 3 meses aí para essa preparação. O próximo slide, ele vai trazer a segunda implementação desta lei que nós ganhamos de presente. Lidiane? Oi, Tati. Só rapidinho, antes de passar para o próximo slide, só observação em relação aos itens que têm redução de base de cálculo, né? Que alguns sistemas trabalham com aquela carga de 12% e a carga de 15% para as carnes. Então, cabe aos produtos que têm a redução da base de cálculo, tendo em vista que a alíquota vigente até então é 18% e vai passar para 20%, e a redução na base de cálculo ela também vai ser alterada, tá bom? Então, apenas essa observação, mas na frente a gente também vai demonstrar esses percentuais. Isso, Tati, obrigada pela complementação. Inicialmente, vocês vão fazer a mudança de 18 para 20, e tem sistema que já faz automaticamente para as reduções de base, e outros sistemas, acho que a grande maioria, você vai precisar realmente, sei lá, carne, bovina, né? Carne bovina, eu vou alterar lá a minha carga, a minha redução de base, a gente vai já mostrar isso, ela vai mudar a carga, né, vai mudar de 15 para 15, ela não vai mudar. O que vai mudar é o percentual de redução para chegar nesses 15%, né, o meu desconto na redução da base de cálculo. A próxima lâmina, ela vai trazer aqui a questão dos álcools, que está com 23%, que já era 23%, né, Tati? Qual foi a mudança? Isso. A mudança do alto é que essa alíquota de 23%, ela foi revogada também, tá? Então, saiu um decreto, foi o decreto 34284, que esse decreto, ele revogou a alíquota do álcool de 23%, então, como ele revogou, entende-se que ele vai ser tributado com a alíquota modal de 20% a partir do dia 20 de março, perdão. A partir de quinta-feira, gente. Vamos começar a pensar assim. Não é mais 20 de março, é quinta-feira. É depois de amanhã, tá? A gente, como foi dito lá no convite, né? É bem de véspera. Então, gente, o que vocês vão fazer? A primeira coisa, antes de aumentar de 18 para 20, traz de 23 para 20, que são poucos produtos, tá? Começa pelo álcool, que é a única coisa que está diminuindo. Pode passar, tá? Agora, foi um outro presente. A gente ganhou 2% na alíquota modal, né? Saiu de 18 para 20, e a gente ganhou 2% de FECOP. Gente, caso vocês não saibam o que é FECOP, FECOP ele é um adicional, tá? Cobrado na forma de um fundo de combate à pobreza. Ninguém conseguiu ainda entender qual é a pobreza que está sendo combatida, tá? Porque ela só aumenta. Mas vários estados têm esse fundo, não é uma prerrogativa nossa aqui do RN, vários estados, sendo que eles são para produtos bem específicos. Então, aqui no RN, até amanhã, o FECOP ele seria devido para bebidas alcoólicas, tá? Para aqueles isqueiros, sabe? Isqueiro. Acendedores. Isqueiros, acendedores, exato. Aquele bique, aquele acendedor de fogão. Então, ali também era devido, e também para cosméticos importados. Aí, claro, tem outros produtos, arma de fogo, fogo de artifício, enfim. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, seriam basicamente esses produtos. Sendo que, com essa nova lei, agora, a gente vai ter FECOP, o fundo de apoio, né, o adicional de 2%, para os produtos nacionais. Essa é a novidade. E também para refrigerantes isotônicos e os energéticos, sendo que esses 3 últimos, né, refrigerante, bebida e isotônico, eles são cobrados dentro da substituição tributária. Então, você vai sentir que ele vai ficar um pouquinho mais caro. Por quê? Porque agora, no valor deles, né, da nota deles, vai ser adicionado esses 2% que antes não tinha. Mas você realmente vai sentir mais com perfumes, água de colônia de cosméticos, né, e maquiagem, porque na hora de vender, a gente vai lá adicionar 2%. Então, eles vão deixar de ser 27% para ser 27 mais 2%. Então, vai ser uma tributação, por exemplo, parecida com a tributação do vinho, entendeu? Que é 27 mais 2. Vai para uma carga tributária de saída de 29%. E não vai ter mais crédito. Crédito vai ser o mesmo. Eu vou ter mais débito. Então, o meu produto, literalmente, ele vai ficar mais caro. É esse o resultado.
Acho que travou a alegação do Lidiana. Se travou, vamos dar continuidade. Vamos sim. Então, gente, só retornando aqui, que eu achei que ela iria complementar, mas é porque travou mesmo. Então, assim, complementando a questão do FECOP, atualmente, no cadastro de produtos de vocês já nos enviam a relação, né, para quem nos envia, a relação das bebidas quentes, dos acendedores e dos isqueiros. Então, a partir do dia 20 de março, esses itens também, que seriam perfumes, águas de colônia, cosméticos, produtos de beleza ou de maquiagem, que atualmente eles têm a alíquota já de 27%, vai ser agregado também os 2% do FECOP, certo? Então, esses 2%, ele vai ser adicionado e a gente vai gerar numa guia parte semelhante ao que vocês já recebem lá, com o vencimento dia 15 de cada mês, tá bom? Exato, Tati. Obrigada aí. Minha internet já está oscilando, mas as meninas estão aqui e vão complementando. Tati, pode mandar aí essa próxima lâmina. Pronto. Aqui também, no ano passado, naquele período do ano, que os anos passam tão rápido, não lembro se foi 23 ou 24, né? Teve o período que a alíquota aumentou para 20% e depois ela retornou novamente para 18%. Então, naquele intervalo de tempo, quando o contribuinte ele adquiria mercadoria de um optante do Simples Nacional, que seja indústria, naquela época, o crédito que você tem direitos era equivalente a 14%. Aí retornou a alíquota para 18%, e agora, como a partir do dia 20 de março, a alíquota ficará 20%, então o crédito ele também vai aumentar para 14%. Então, é importante, quando vocês adquirirem mercadorias de contribuintes do Simples, que seja indústria, observar se eles já estão atualizando essa informação no campo de informações complementares, certo? Geralmente, algumas empresas, as indústrias, elas são um pouquinho maiores, mas às vezes a gente percebe que não tem um acompanhamento tão ativo, né? Então, é importante que vocês possam entrar em contato com seus fornecedores, falar dessa mudança para que vocês possam utilizar esse crédito, que 2% de crédito também já faz uma diferença, tá bom? Então, observem essa informação no campo de informações complementares. Tati, nessa lâmina ainda, tá? Para você aqui esclarecer que essa é uma dúvida muito recorrente entre algumas pessoas. Porque quando eu estou comprando do Simples Nacional, pessoal, eu tenho duas formas de me creditar. Primeiro, deixando claro aqui, se você vai vender um produto tributado, não é interessante que você adquira ele do Simples Nacional. Mas, eventualmente, você não tem outro fornecedor, ou, enfim, ou por outros motivos você precisa comprar deste contribuinte que é do Simples Nacional. Sendo um contribuinte do Simples normal, e se for uma mercadoria para revenda que você está comprando, que é de um comércio, você só vai ter direito ao Simples que ele paga no percentual que ele tem lá na faixa dele. Correto, Tati? Isso, que vai até 4%, mais ou menos. Exato. E esse crédito, ele precisa necessariamente estar destacado no XML, certo? Não apenas lá no campo de informações complementares. No XML, que você também pode consultar lá no portal da Nota Fiscal Eletrônica, tem a opção de você exibir lá o produto, o ICMS, então você vai ver aquele destaque do ICMS que ele vai até 4%. Exatamente. Então, quando você está comprando de uma empresa do Simples, que não é indústria dentro do RN, aí é uma indústria fora do RN. Vai ser dessa forma. Eu tenho que ter, no máximo, os 4%, que é da tabela do Simples, né? Da partilha, né, do Simples. E ele tem que estar destacado dentro do XML. Quando eu compro de indústria, aí eu tenho que olhar, essa indústria ela está dentro do RN? Está. Então, existe a previsão do meu crédito presumido, que quando a alíquota estava em 18%, ou seja, até amanhã, ele é 12%, e a partir de quinta-feira, esse crédito presumido vai corresponder a 14%. Ele vai aumentar um pouquinho o crédito presumido, que, na verdade, o que o legislador quer é não alterar a carga tributária para esse tipo de indústria, né? Então, ele vai repassar o mesmo volume de crédito.
para quem está comprando. Então, a forma de proteger a indústria local, né, que já é tão carente, a gente já tem pouca indústria local, então, e a pouca que tem, eles não estão querendo que ele perca faturamento, então, ele está permitindo que ele passe mais crédito na forma do crédito presumido, aí do caso de 14%. Seguindo. Nós temos também a alteração do MVA para os produtos que são substituição tributária. A gente não listou aqui os produtos pelo fato de serem uma quantidade bem elevada, mas no anexo 7 do regulamento ICMS, ele consta lá todos os itens que sofreram alteração no MVA, por exemplo, medicamentos, cimento, os produtos da área de pães, né, da parte de padaria também teve as alterações, e a vigência também ela é equivalente a partir do dia 20 de março, tá bom? Ou seja, não só os produtos normais que a gente tributa, mas também os produtos que têm substituição tributária, porque tudo isso vai ter que refletir o aumento da carga. Exatamente. Gente, MVA, caso alguém não saiba, tá, é margem de valor agregado. Então, com a substituição tributária, eu estou substituindo a tributação até o último da cadeia, ou seja, eu sou um varejo, eu estou comprando da indústria. A indústria ela vai fazer a retenção do imposto e ela vai aplicar um valor agregado, né, uma margem, de forma a presumir o preço de venda. Então, por isso que ela substitui a cadeia. Por isso que é chamado de substituição tributária. Pronto, e seguindo aqui as nossas atualizações, aqui nós vamos demonstrar para vocês os novos percentuais de redução de base de cálculo, né? Tendo em vista que a partir do dia 20, a alíquota será de 20%, então a carga, ela permanecerá a mesma em relação às compras e vendas internas, porém os percentuais de reduções, eles foram alterados, tá bom? Então, iniciando aqui, os produtos de cesta básica, que no caso seria o... Sim? Só um reforço aqui, tá, gente? Sim. De tudo que foi dito até agora, isso aqui talvez seja o mais importante para quem trabalha com alimentos, tá bom? Porque é onde a gente observa que da última alteração, tanto a alteração aumentando como a reduzindo, né, a alíquota 18 para 20 e de 20 para 18, foi onde mais se houve erro. É onde eu reflito essa alteração de alíquota nos produtos que têm redução de base de cálculo, tá bom? Então, vamos realmente, de tudo que a gente falou hoje até aqui, isso é o mais importante, tomem nota. Ou melhor, não tomem nota não, prestem atenção porque a gente vai disponibilizar esse material para vocês, tá certo? Vai lá, Tati. Pronto, então nós temos aqui internamente, inicialmente começando pelas operações internas, tanto de compra quanto de vendas, tá bom? Os itens de cesta básica, que é o frango e a galinha inteira. Aqui a base de cálculo dele vai ser integral, porque a alíquota dele é diferenciada, ele vai ter alíquota, ele vai permanecer com a alíquota de 7%, então aqui não houve alteração, tá bom? Já os cortes de frango, certo? Ele vai ter o percentual de redução equivalente a 40%, tá bom? E vai ser aplicado aqui a alíquota de 20%. Então, nesse segundo ponto aqui, a carga ela vai permanecer equivalente a 12% nas operações internas, mas para que permaneça 12%, vai ser necessário alterar a redução para 40%, tanto na compra quanto na venda interna. Mesma situação. Porque frango, gente, eu vou evitar de fazer muita interrupção, tá, Tati? Mas eu vou sempre falar o que eu vejo que o pessoal erra mais. Então, o frango, eu tenho 2 tipos de tributação para frango, tá? Então, para aves. Então, é um frango, é uma galinha inteiro. E o inteiro aqui, gente, ele pode estar sem cabeça, sem pés, tá? Então, sem cabeça, sem pés, sem pescoço, ainda é considerado frango inteiro, tá? Isso é uma dúvida que nós levantamos e a secretaria fez, inclusive, um decreto afirmando isso. E o corte é quando você está comprando peito, ou coxa, sobrecoxa. Então, se você está comprando para revender, tá? Cortes, a carga dele, ela tem redução de base, é 20 menos 40%, que vai dar a carga tributária dela. Se você está comprando ele num pacotão, ele está vindo o frango, a galinha inteiro, então ele vai ter uma tributação de 7%. Então, isso muita gente, inclusive, tem, eu vou comprar o inteiro,
ou eu vou comprar os cortes para fazer, principalmente quando eu vou fazer algum tipo de transformação. Então, é importante saber quando é que o frango vai ser certo e quando é que, né, que a ave vai ser certa e quando é que a ave vai ter redução de base de cálculo. Tá bom? Pode passar para a carne, Tati. Pronto. Em relação à carne, hoje a carga tributária do ICMS no RN da carne, ela é equivalente a 15%. Então, para que, devido a essa mudança, a redução na base de cálculo dela passa a ser 25%, tá bom? Então, vai aplicar a alíquota de 20%. E na próxima lâmina, nós vamos passar as novas reduções em relação às compras interestaduais, né, que é importante, por quê? Porque se você comprar uma mercadoria de fora do estado, que essa mercadoria seja cesta básica, galinha ou frango inteiro, que faz parte da cesta básica, aves, os cortes de aves e carnes, e você escriturar, lançar no seu sistema, com o crédito que vem destacado na nota fiscal, a secretaria ela vai advertir o lançamento. Por quê? Porque precisa ser estornado proporcionalmente o ICMS dessa operação, tá bom? Então, para melhorar aqui o entendimento e facilitar o cadastro, né, no parâmetro, no sistema fiscal de vocês, então a gente já vai passar aqui quais são os novos, a gente já passou, inclusive, um informativo, mas é importante a gente ratificar essa informação, tá bom? Que nas compras interestaduais dos produtos de cesta básica, onde a origem ela seja do Sul e Sudeste, que venha com a alíquota de 7%, a nova redução na base de cálculo será de 65%, ou seja, o crédito que eu terei no final, quando eu comprar essa mercadoria, o crédito que a gente fala é a carga, né, como o Lidiane está explicando aí no bate-papo, é equivalente a 2,45%. Então, eu comprei um arroz do Sul ao Sudeste, e na alíquota ela vem 7%, até então, o entendimento, ele pode ser que o seu crédito seja de 7%, mas no final o seu crédito será de 2,45%, certo? Devido à secretaria ter incluído essa alteração, né? Foi uma novidade para a gente na última alteração que teve na inclusão desses produtos de cesta básica, onde ela incluiu que o crédito que o contribuinte ele pode utilizar na compra de fora do estado, ele tem que ser reduzido de forma proporcional à atualização que teve aqui dentro do estado, certo? Então, os produtos de cesta básica, hoje eles são tributados com a alíquota de 7%, e a alíquota modal, até então, era 18%. Então, você só pode utilizar o decreto, o valor correspondente à proporcionalidade dessa redução. Então, por isso que a gente... Sim. Desculpa. Pode concluir. Não. Então, assim, a redução na base de cálculo dos produtos de cesta básica, sendo adquiridos do Sul e Sudeste, será de 65%, e a carga, o crédito final, será de 2,45%, e se vier do Norte e Nordeste, com a alíquota destacada na nota de 12%, também terá redução de 65%, onde o crédito final que você, contribuinte, vai ter na compra vai ser de 4,20%. Pessoal, o que eu queria só reforçar, que a Tatiana muito bem explicou, é o seguinte: quando a gente teve aquela alteração lá em 2023, na verdade a gente está voltando no tempo, né? Em 2023, a gente passou por isso, a gente teve aí alguns meses, né? 9 meses, se não me engano, de alíquota de 20%, então todo esse cenário que a gente está vendo hoje, na verdade, a gente já viveu lá atrás em 2023, então a gente vai mais resgatar. E o que acontecia antes daquela alteração lá de 2023? Existia uma dispensa no nosso regulamento, o regulamento antigo, até o regulamento ele já foi revogado, nós estamos hoje com outro regulamento, onde naquele regulamento ele previa o seguinte: a dispensa do estorno. Quem não viveu o ano de 2021, quando a Secretaria de Tributação modificou o entendimento dela com relação a esse artigo, era o artigo 87, se não me engano, do regulamento antigo, onde ele falava que as empresas ficam desobrigadas de fazer o estorno proporcional no caso de redução de base de cálculo, enfim. Então, o que tinha lá atrás, até 31 de março de 2023?
Quando eu comprava um produto que ele vinha a 7% ou a 12%, e aqui dentro do Estado eu ia fazer uma redução de base de cálculo, eu não tinha que fazer nenhum ajuste nos créditos, porque eu era dispensado por força daquele artigo. Quando aquele artigo foi alterado, revogando esse dispositivo, né, essa dispensa de estorno, então todos nós passamos a ser obrigados a fazer o estorno proporcional. E que proporção é essa? Ora, se a minha alíquota interna é 20%, certo? E a alíquota a carga daquele produto, no caso, a carga da cesta básica é 7%, então eu estou tendo a redução de 65% da minha base. Então, eu estou pagando 7 no lugar de 20. Então, eu tenho 7 para 20 é 35. Então, eu tenho uma redução de 65%. Está entendendo? Por isso que aqui tem, onde nessa planilhinha tem 65% é o que eu reduzo. Significa que eu vou pagar na venda sobre 35, que é 35% de 100, 35% da minha carga de 20, eu vou pagar menos, porque eu tive a redução de alíquota. A mesma coisa vai acontecer com crédito. Se eu vou pagar menos, porque eu tenho uma alíquota menor na saída, então eu vou ter esse mesmo reflexo na entrada. Então, meu crédito, ele também vai ser menor. Ele vai ser menor na mesma proporção. E isso causou e causa ainda muita dúvida em muita gente, e tem muita gente fazendo errado, porque não se atentou nessa mudança que aconteceu lá atrás, em 2023. Não estou nem falando de mudança agora em 2025, estou falando de uma mudança que aconteceu em 2023, que a gente passou, naquele momento, a ser obrigado a estornar crédito, coisa que a gente nunca tinha sido, né? Eu trabalho com contabilidade já tem uns 25 anos. Então, somente lá em 2003 é que a gente tinha a previsão de estorno de crédito. De lá para cá, só em 23 que ressurgiu. Então, passou 20 anos sem ter necessidade de estorno, até que o Estado trouxe aí, ele percebeu que ele estava perdendo crédito, trouxe o estorno dele. Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação. Se eu tenho a redução na saída, eu tenho que levar essa mesma redução para a entrada. Estou comprando com 7, vou reduzir 65 a minha base, eu vou ficar, no final das contas, com 2,45. A mesma coisa, eu estou comprando com 12, tenho que reduzir esses 12 em 65%, ou seja, dos 12 só vai ficar 4,20. Então, sempre que eu tiver uma redução da saída, eu tenho que trazer essa redução para a entrada, quando for aquisição interestadual, quando eu estiver comprando de fora do Estado. Por que, Lidiane? Porque dentro do Estado já houve a redução naturalmente na saída, porque a minha venda tem redução de base de cálculo. Então, se eu estou comprando dentro do Estado, eu já comprei com a redução. Mas se eu estou comprando de fora do Estado, ele não vai me mandar com redução, ele vai me mandar com a alíquota interestadual cheia. Se é 7 a interestadual que ele está mandando, vai vir com 7. Aí, chegar aqui, eu tenho que aplicar a redução. Se é 12 que ele está mandando, vai vir com 12. Eu tenho que aplicar aqui dentro, na hora de lançar o crédito, eu tenho que aplicar a redução. Isso é chatinho de entender, é chatinho de explicar também, mas é a sistemática que a gente tem. Quando eu tenho um produto de redução de base de cálculo na venda, eu tenho que fazer a redução de base de cálculo na compra. É difícil do empresário entender, mas é uma previsão que acontece no nosso regulamento desde 2023. Nem novidade é mais. Exatamente. E essa exigência, como você disse, Liliana, é complicado da gente explicar e do contribuinte entender, porque foi justamente os produtos que tiveram benefício, né? Então, são os produtos justamente beneficiados, que é aqueles que têm redução de base de cálculo, e os produtos de cesta básica que também foram beneficiados de terem tido redução na alíquota. Mas para os demais produtos tributados, normalmente você compra com 7, tem direito aos créditos, tem direito ao crédito de 7% normalmente. Isso aqui é apenas uma grande exceção para esses produtos, né, que tem benefício, digamos assim. Isso, é só aquele que tem benefício na saída, que tem esse malefício na entrada. Na entrada interestadual, né? Então, assim, Isso. é uma parcela menor por fazer parte apenas daquela aquisição interestadual. Então, atentar-se a esses produtos na aquisição interestadual, que é interno, vende a 7, se acredita, no caso da cesta básica, a 7. Aí, como já estava falando. Nesse item 2, nós temos o frango e a galinha, que faz parte da cesta básica, tá bom? Então, a mesma sistemática, adquirindo do Sul e Sudeste com a alíquota original, que é de 7%, a redução ela será 65%,
Do sul e sudeste, do norte e nordeste, que a alíquota vem de 12, a redução será de 79,58, aqui com o crédito de 2,45. Aqui a redução foi maior, é maior no caso, porque nas compras interestaduais de carnes e aves, a carga ela é equivalente a 7. Mesmo vindo lá na nota fiscal a 12, a carga é equivalente a 7. Então, aqui, basicamente, terá que ser feita duas reduções. A primeira para deixar equivalente a 7 e a segunda para fazer essa redução proporcional. Tati, se aquela redução é chata, imagine essa. Exatamente. Essa redução da carne, que não é a carne da cesta básica, ela é mais antiga que aquela redução que eu falei do estorno de 2023, porque ela é uma previsão de estorno de 2021, que a Secretaria de Tributação, né, resolveu acordar um belo dia de julho, eu não esqueço essa data, com um entendimento diferente do que ela teve a vida toda. Então, naquele momento, ele chegou, sacou lá um convênio e disse, olha, esse convênio aqui, ele disse que a carga interestadual é 7%, mesmo que o nosso Estado, naquele momento, não tenha trazido isso para dentro do regulamento, mas eles sacaram esse entendimento e começaram a cobrar dessa forma. Então, primeiro, eles dizem, carne do convênio. Qual é o convênio, Tati? Eu esqueci agora o número do convênio. 8705. 8705. Isso. As carnes do convênio 8705, elas só podem ter carga interestadual de 7%. Não interessa quanto venha destacado na nota. O máximo que ela pode conceder de crédito é 7%. Então, quando vinha 12%, a gente tem que reduzir para 7%. Então, você já perdia crédito ali, 5%, porque era de 12% para 7%. Agora, tem que fazer a sistemática de 2023 para cá. 8905, obrigada. Então, vai diminuindo o crédito que você tem, porque eu teria um crédito de 12 com a redução de 65. Só que como eu tenho que fazer a primeira redução, porque a carne, excepcionalmente, de frango, de aves e suíno, a carga dela de entrada, né, de crédito interestadual, não pode ser 12, por causa desse convênio, né, 8905, ela só pode ser 7. Então, a gente teria que fazer esse primeiro estorno do convênio para depois fazer o estorno do regulamento interno. Por isso que, nesse caso da carne, do frango, que não é da cesta básica, né, que são os cortes, e da carne bovina, etc., eu tenho que fazer duas reduções. Duas reduções, isso. E para facilitar, a gente já colocou a redução, que é equivalente, que é 79,58, que a gente sabe que no sistema o parâmetro ele só permite uma redução, então a gente já fez para que vocês parametrizem para que fique tudo ok, certo? Então, a carga fica equivalente a 2,45. Isso. Gente, quem está aqui, isso assim, dá um nó na cabeça da gente, nós, especialistas aqui da parte contábil, né, fiscal, isso é confuso até para a gente aqui, às vezes, entender esses percentuais, até a gente se familiarizar com eles quando houve essa mudança lá atrás. Hoje é muito na prática entender as regras, porque a gente pratica já há algum tempo, né, nas correções, nas análises, mas o que vocês das empresas, quem está aqui realmente, da cliente, né, nosso cliente externo aqui, que não são os colaboradores da Elite, o que vocês precisam entender exatamente? Pega essa colinha, entende quais são os produtos e a operação. Pronto, e tem que aplicar isso no sistema para que essa regra funcione. Não, se vocês forem tentar agora entender essa parte fiscal, claro que a gente vai explanando para que vocês tenham conhecimento, mas é importante que vocês peguem realmente esse material que foi enviado e vocês entendam qual é o produto, qual é a operação e que a regra ela seja aplicada corretamente no sistema para que vocês passem a conferir se realmente está sendo feito dessa forma. Claro que isso a gente vai conseguir verificar aqui dentro das informações mensais. Mas eu entendo que, às vezes, para quem está aí assistindo, conseguir tentar assimilar isso, às vezes dá uma confusão, dá uma dor de cabeça, mas, aos poucos, na prática, vocês vão conseguindo enxergar tudo que está no material. Então, eu só queria deixar só essa dica mesmo. Pega esse material como colinha mesmo, passa para o pessoal do software, quem for dar entrada nas notas, começa a observar tudo isso, né, em tela,
deixa num local fácil para ver se isso está sendo aplicado realmente na hora da entrada das notas, na hora da emissão das notas, para que vocês consigam ir visualizando isso no dia a dia e, assim, ir se familiarizando de uma forma mais prática também. Uhum. Aqui nessa próxima aluna, nós temos os itens 3 e 4, que são as aves, que são exatamente os cortes, tá bom? Então, vindo da origem sul e sudeste, a redução é 40% para ficar com a carga equivalente de 4,20, e do norte e nordeste, a redução é 65% para que a carga fique também de 4,20, certo? As carnes bovinas e suínas, a redução será de 25% para a aquisição do sul e sudeste e de 56,25% para a aquisição de norte e nordeste. Lembrando que existe uma diferença, né, de tudo que vem do norte e nordeste devido àquele fato que a gente passou que precisa ter 2 reduções. Então, comprou carne de fora do estado, o crédito que você terá direito não será o de 7%, e sim uma carga de 5,25%. Até então era 5,83%, então diminuiu aí um pouco mais em relação ao crédito, tá bom? Exato. E olha, deixa nessa página só para ver. Percebam aqui, a coluna dos 12%, tá? Sinaliza aí. Isso, essa coluna aí, ó, o total de 4,20, 5,25, ele é exatamente igual à outra coluna dos 4,20 lá, e dos 5,25 aqui. Por quê? Lembra que eu falei agora do convênio 89? Meu crédito máximo seria 7%. Então, eu naturalmente teria que reduzir aqueles 12 para 7. Só que aí eu tenho as novas regras e eu tenho que reduzir aqueles 7 para 60% dele por causa do estorno do crédito. Então, é o estorno do crédito permitido. Se o meu crédito permitido, no máximo, por força do convênio, é 7, então eu preciso reduzi-lo para 7, quando vier maior que 7, e eu tenho que reduzir novamente por outra lei, né, que é o nosso regulamento interno, para a redução da carga tributária de aves, que eu vou fazer essa redução em 60%, né, eu vou fazer a redução em 40% para ficar uma base de 60%. Mas resumindo, gente, bem rapidinho, tá? Só para deixar assim, isso aqui a gente está mostrando como é que você vai fazer para o seu sistema deixar as cargas, tá? Isso. Então, é um pequeno ajuste, mas assim, é apenas uma reduçãozinha básica nos nossos créditos. Depois que tiver parametrizado, ok. O importante é somente o contribuinte entender, né, para fazer essa avaliação, se é melhor adquirir aquele produto de dentro do estado ou de fora do estado. Por exemplo, a carne. Eu vou comprar uma carne dentro do RN, eu vou ter um crédito de 15% e vou ter um débito de 15%. Se eu comprar lá da Paraíba, eu vou ter um crédito de 5,25% e vou ter um débito de 15%. Então, seria essa continha para que você possa analisar o preço do produto, a questão da distância, se vai ter frete. Então, são análises que precisam ser feitas. E lembrando também, né, um lembrete que eu peço que vocês sempre olhem os nossos informativos, tá? Porque os informativos, eles vão trazer essas alterações de regulamento, né, essas alterações de alíquota. Uma alteração que aconteceu já tem um tempo, tá? Acho que foi em 2023, não é nem novidade, a gente passou mais de uma vez o informativo na época, é que o ICMS antecipado das carnes, ele, durante um tempo, ele foi um valor fixo, 10%, mas ele já passou, já tem um tempo a ter MVA e cálculo diferenciado, né, de ICMS. Então, cobrando um ICMS antecipado com base em MVA. Então, eu tenho que pegar o MVA aplicado, eu tenho que levar as reduções de alíquota. Então, o valor do ICMS antecipado, ele vai pesar na compra interestadual e isso precisa ser levado na ponta do lápis. Mas lembrando também que o ICMS antecipado, ele é somente o desembolso. Eu pago na compra e eu desconto na venda. Mas, às vezes, você acha que o seu preço está diferenciado e precisa levar tudo em consideração quando a gente está falando em crédito, porque se eu estou comprando fora do estado, ele vai me trazer um crédito menor. Porque vai ser 7, vai ser 12, ou vai ser menos que 7 e vai ser menos que 12. Oi, Leide. Oi, eu queria falar aqui só em relação aos regimes atacadistas. Então, quem tem um regime atacadista, que ele tem uma apuração diferenciada,
Mas a escrituração tem que seguir a mesma regra dos demais contribuintes. Exatamente. Então, quem é regime atacadista também tem que se atentar, se não vai utilizar o crédito escriturado no documento fiscal, né, de acordo com o documento fiscal, mas sim pelo produto na apuração, mas tem que seguir a mesma sistemática. Então, a minha sistemática de emissão de notas, de escrituração das compras, tem que seguir a legislação do Estado. Então, só Isso mesmo. nesse ponto também. Até porque também tem regimes atacadistas, que são redes, e tem vários varejistas que fazem parte, que utilizam o mesmo banco lá, então, por isso a importância também dessa aplicação ser feita corretamente. Isso mesmo. E a alíquota, só ratificando também, é importante falar, para não ter a impressão desse material ser voltado para supermercado, mas não é de modo geral. Todo contribuinte, inclusive que trabalha distribuidores de medicamentos, que tem alguns medicamentos, tem alguns produtos lá que são vendidos tributados. Então, se eles também tiver a alíquota de 18%, também precisa ser alterado para 20%, tá bom? Então, é de modo geral, todo e qualquer produto que seja tributado na alíquota de 18%, material de construção, tudo também alterar para o percentual de 20%. Isso. Exatamente. Se for qualquer produto, né? Se for produto hidráulico, né? Vamos lá, vamos pensar aqui nos clientes regime atacado. Aí eu vendo cano para fora do cano. Então, ele é tributado a 18%, ele vai passar a ser tributado a 20%. Então, eu tenho que modificar a minha alíquota, para que na emissão da nota o meu cliente possa, inclusive, se creditar disso. Então, é muito importante. Aí eu tenho um regime especial, por exemplo, atacado, porque eu tenho dois regimes, né, gente? Eu tenho atacadista e tenho PROEP. Aí eu tenho um regime atacadista e eu vou ter uma base lá de 7,1, eu vou ter uma base de X%. Não interessa. Você vai emitir a nota com o percentual, se for um produto alíquota modal, eu vou fazer com 20%, alíquota básica. Por quê? Porque esses 20% ele vai ser aproveitado como crédito pelo meu cliente. Se eu não acertar a minha alíquota de saída, o meu cliente vai ter menos crédito, aí ele vai estar ligando para pedir nota complementar e vai gerar aí um retrabalho. Então, todo mundo, mesmo que não altere a sua carga, tá? Você vai precisar fazer ajuste das alíquotas para que saia com a nota, o documento correto, para que o seu cliente possa ter o crédito correspondente correto. Passando aqui, a gente até anotou aqui já algumas dúvidas recorrentes, que não é a primeira vez que a gente passa por essa situação de mudança, né? Então, eu vou passar aqui para vocês. Eu acho que eu não coloquei aqui para vir por ordem, coloquei para vir tudo, mas vamos só se atentar linha por linha. Então, Lidiane e Leide, por gentileza, vocês podem complementar. Então, algumas perguntas que geralmente a gente sempre recebe dos clientes quando tem esse tipo de alteração. Como devem ser emitidas as notas fiscais de devoluções de mercadorias adquiridas com alíquota de 18%? Então, eu comprei uma mercadoria hoje, dia 18, ela teve lá, me creditei de 18%, e eu quero devolver essa mercadoria na sexta-feira, que já mudou de alíquota, a alíquota já vai ser 20%. Então, com qual mercadoria, com qual alíquota eu faço a emissão desse documento fiscal? Então, de acordo com o regulamento, tá bom? A nota fiscal de devolução, ela vai ter que ser emitida de acordo com a nota fiscal de origem, certo? Geralmente, os sistemas, eles têm essa organização, né, essa parametrização para identificar qual foi o produto que você devolveu. Então, a devolução da mercadoria, ela vai ser emitida com a nota, com a alíquota original, tá bom? Então, se comprou a 18, vai ser emitida com a devolução de 18%. Que é a premissa básica, né, Tatiana, de redução, de devolução. A devolução, gente, por premissa, ela sempre vai ser o espelho da nota que originou. Então, aí eu vou ter uma devolução, ela vai ser o reflexo, porque eu tenho que... A devolução, ela é um estorno. Então, se ela veio com 7, eu vou devolver com 7. A única previsão, né, fora de alíquota interestadual, que os estados do Nordeste vão fazer um destaque de 7%, por exemplo. Na alíquota interestadual é 7%. Por quê? Porque é a previsão da devolução, 4%. A única previsão que eu tenho de destacar 4% é na devolução interestadual de produtos. Então, a devolução sempre vai ser o estorno, e assim sempre vai ser o espelho da nota que gerou aquela origem, né, da nota de entrada. Eu vou devolver o espelho do que entrou. Isso.
A segunda pergunta seria, para os produtos adquiridos antes da mudança, qual a alíquota que deve ser aplicada na baixa do estoque? Então, também, semelhante à questão da devolução, a baixa do estoque, você vai... o que seria a baixa do estoque? Eu comprei um produto, me creditei daquele valor lá de 18%, por exemplo, esse produto ele estragou ou ele foi roubado, então você vai precisar da baixa no seu estoque, certo? Para retirar esse seu produto de linha, retirar esse seu produto da prateleira, digamos assim. Então, a emissão vai ser de acordo com a nota fiscal também de origem, certo? Você vai dar baixa. Isso, a atenção aqui nesse ponto, gente, é o seguinte, então vou fazer baixa tudo a 18%. Não, gente. Você tem que pensar que tem que existir uma rastreabilidade. O próprio regulamento fala isso. Eu sei qual foi a mercadoria que entrou, qual foi a nota que entrou essa mercadoria, sei. Eu consigo rastrear, se chegar um fiscal e perguntar, eu consigo comprovar? Consigo, legal. Porque baixa do estoque, controle de estoque, eu tenho duas formas de fazer. Pelo rastreamento do item, mostrando qual foi a sua entrada, ou pelo preço da última aquisição. Então, eu comprei, vamos supor, eu estou baixando carne, tá? Só aleatoriamente. A última carne eu comprei, carne não, porque a carga da carne é 15, né? Deixa eu pensar. Água sanitária. Eu estou baixando aqui água sanitária, porque eu perdi, vazou. Legal. A última entrada de água sanitária eu tive, foi a 18 ou foi a 20? Foi a 18, aqui, eu baixo a 18. Porque eu não tive aquisição com 20. Não, a última entrada de água sanitária foi com 20, mas essa aqui eu comprei no ano passado. Você tem como comprovar que essa, nesse lote, etc., foi do ano passado? Você tem como comprovar? Tem. Ok, vai. Se não, última aquisição. Tá? Isso não é porque contador... Não, é porque está previsto no regulamento. Ou você tem a rastreabilidade ou você faz pela última aquisição, tá bom? Devemos agir de forma prudente, né? Se não tem, se não sabe a origem, então... Isso. Então, comprova a origem, né? Mais do que saber é comprovar. O item 3 seria, qual o procedimento correto para a escrituração das notas fiscais recebidas com a alíquota de 18%? Essa pergunta é mais porque, às vezes, o cliente recebe, vai dar a entrada na mercadoria depois da mudança e quer se acreditar dos 20%, mas não pode. O crédito, ele tem que ser de acordo com o que está na nota fiscal, certo? Lógico, tem que obedecer lá o que consta no regulamento, mas o crédito ele não pode ser superior ao que está destacado na nota. Uma orientação seria ou aguardar e efetuar essa compra na mudança, ou solicitar a devolução e solicitar uma nova emissão de venda. Pode complementar. Nesse caso, Leite, bem rapidinho, passo já a palavra. É o seguinte, hoje é dia 18, 19, ok, eu vou fazer uma compra, espera para quinta-feira, custa nada, quer dizer, se não custar, né? Se você realmente puder esperar 2 dias, espera 2 dias, se não for prejudicar, se não for dar ruptura. Por quê? Porque se você comprar hoje e você não tiver vendido até quinta-feira, na quinta-feira você vai vender mais caro e você vai ter menos crédito, tá? Então, a gente já vem conversando com os nossos clientes, a gente já mandou informativo, né, para vocês, nesse sentido. Olha, se você, observando para não dar ruptura, o que você puder segurar para comprar depois da mudança, melhor para você. Porque o que você comprar hoje, você só vai ter 18% de crédito. E sobre crédito, o máximo que você tem direito é o que está destacado, sendo este destaque feito de forma correta e não tendo nenhuma obrigatoriedade, como lá o convênio das carnes, né, de estorno. Então, eu tenho um crédito máximo, que é o da nota, o destacado na nota, desde que ele esteja correto e seja permitido. O que eu quero dizer com isso? Que se hoje é dia 18, um fornecedor, porque já se adiantou e já mudou a alíquota dele lá no sistema, ele emitiu a nota para você com 20%, hoje, dia 18, você não pode se creditar de 20%. Você só vai poder se creditar de 18%. Mas está estornado 20%, mas você não tem direito a 20%. Você só vai usar 18%. Entendeu? A partir de quinta, se ele emitir com 18%, você vai pedir uma nota complementar com 2% para complementar os 20%. Tá? Aí ele mandou com 18%, mas eu quero devolver. Devolve a mercadoria e pede para ele reemitir.
O correto seria esse. Remitir o documento, cuidado. Fazer a devolução, cuidado. Mas se ele aceitar, tudo bem, mas o correto é você devolver tudo para refazer a operação e daí talvez tenha um custo não previsto. Lembrando que o complemento dessa alíquota de 2%, ele só seria permitido se a partir do dia 20 ele emitisse com 18, então você iria solicitar ele o complemento dos dois, mas se hoje ele emitir com 18 e dia 20 você vai escriturar a nota e vai querer o crédito de 20, aí não, porque a nota foi emitida ainda com a vigência anterior. Tá bom? E a última pergunta que não quer calar, que eu acho que é uma das que a gente mais recebe dos clientes. Eu tive esse acréscimo de 2%, eu vou ter crédito, eu vou ter algum crédito no saldo do estoque. Aí eu deixo para a Lidiane responder essa pergunta. Maria! Gente, é um anseio, mas não existe previsão, tá? Não existe previsão de um crédito porque a alíquota aumentou, porque existe o pressuposto de que quem suporta esse aumento somos nós na condição de consumidor final. Então, a orientação é, calcule seu preço repassando esse valor para o seu preço de venda, infelizmente. Aí vai ter um aumento na gôndola, vai ter um aumento na sua prateleira, e o presidente ou a governadora ou qualquer pessoa lá vai dizer que a culpa é do empresário. E eu sinto muito, não é culpa do empresário, porque a gente não tem como, se um lucro, por exemplo, de uma empresa comercial, ele vai de 2% a 8%, como é que eu vou poder pagar 2% de imposto sem repassar? Quer dizer que se eu for aqui, por exemplo, no supermercado que lucra 2%, eu vou zerar o meu lucro? Vai virar uma empresa o quê? Beneficente? Não pode. É geradora de emprego. Então, eu preciso ganhar para reinvestir. Então, não dá para simplesmente assumir, né, todo esse acréscimo. Vai ter repasse. Então, essa é a lógica do tributo. Infelizmente, não existe crédito previsto, não tem nenhum decreto, a menos que saia algum decreto amanhã. Até hoje, não saiu nenhum decreto e não vai sair. Criando um crédito aí de 2%, um bolsa 2%, porque precisaria ter uma lei prevendo isso, tá? Benefício se cria com lei, e eles não teriam nenhum interesse. Eu sei porque eu já sentei na mesa com o secretário de tributação, com o presidente da ASURN, com outras pessoas lá da Secretaria de Tributação, para verificar, quando foi lá em 2023, que a gente teve o primeiro aumento, se existiria algum tipo de compensação, já que a alíquota estava aumentando, e não houve naquela época, como não haverá agora. E a explicação foi justamente essa. Para ter um benefício, eu preciso ter lei aprovada aqui, eu preciso ter decreto aprovado no CONFAS, e nem o Estado vai convalidar uma alteração como essa, porque, naturalmente, eles teriam que levar para os estados deles, e ninguém quer dar crédito para ninguém. Então, infelizmente, não existe nenhum tipo de crédito, nenhum tipo de compensação. A gente só teve pacote aí de malefício, teve aumento de tudo, aumento de FECOP, redução de crédito, aumento de alíquota, e nada em contrapartida. Nenhuma redução, não venha dizer que, mas o álcool reduziu de 23 para 20, tá? Desculpa, o álcool é 0, de venda no meu negócio. Então, é 0 benefício, tá? Infelizmente, é esta a nosso cenário. Pronto. Caso tenha alguma pergunta, podem seguir. Caso não, Lidiane e o Joarla quiserem finalizar nosso treinamento. Gente, agora é o momento de abrir para perguntas. Pode fechar a apresentação, Tati? Então, é agora a hora que, caso tenha ficado alguma dúvida sobre o tema, ou se alguém quiser trazer alguma dúvida sobre o ICMS, que é o nosso tema, né, de alguma forma, por favor, fale agora. Joarla, você levantou a mão, pode começar, a senhoria está falando. Tranquilo, eu vou deixar o espaço aberto para as perguntas, tá bom? Só para deixar aqui todo mundo à vontade, então quem tiver sua pergunta, coloca aqui no chat que a gente vai modulando, se não for possível responder aqui, a gente vai fazendo as respostas depois, individualmente com vocês, temos os contatos de todos, tá bom? E eu vou deixando aqui também, enquanto as dúvidas não vão aparecendo,
um link para que vocês possam avaliar o nosso treinamento e contribuir com algumas sugestões também para os próximos treinamentos, né? Então, deem o seu feedback, avaliem como foi esse momento, e eu espero tê-los conosco nos próximos treinamentos também, que eu já vou deixar a agenda aqui, tá bom? No nosso chat. Era isso que eu ia perguntar, Joana. Coloca aqui, abre a lâmina, apresenta aí os próximos treinamentos, que eu acho que vai ser bem bacana para o pessoal já verificar quais são. Só colocando aqui o link da nossa pesquisa, já vou deixar fixado aqui no nosso chat, então, por favor, deem uma entrada lá no formulário, só 2 perguntinhas, tá bom? Vocês respondem rapidinho. Vou abrir também aqui a nossa agenda de treinamento, para que vocês possam só dar uma olhada como que ficou, quais são os próximos. Esse bate-papo, né? Não gosto nem de chamar de treinamento, porque é uma revisão daquilo que a gente já viveu, né? É um déjà vu, só que agora é um déjà vu de uma forma permanente, né? A gente já passou por isso, foi bem mais exaustivo, eu acredito, que em 2023, naquela primeira alteração. De lá para cá, todo mundo já vivenciou isso, todo mundo já viu como é que sobe, todo mundo viu como é que desce, infelizmente ninguém mais vai descer, agora é só de 20, esperar aí qual vai ser o próximo aumento. Gente, eu lembro quando o ICMS ele era 17%, tá? 17%, aí passou para 18%, agora passou para 20%, eu espero não ver tão cedo ele passar para outro patamar, como tem estados que é 24%. Você imagina aí, 24% de ICMS. Então, nossos próximos, gente, será agora, já dia 10 de abril, descomplicando o processo admissional aí, facilitadora Joarla. Esse do dia 24, eu acho que ele é muito importante, que é o DET, muita gente não sabe nem o que é isso, Domicílio Eletrônico Trabalhista, e de não saber o que é isso, muita gente pode realmente sofrer por revelia em processos, enfim, não dá, é muito sério esse assunto, eu realmente acho que a gente precisa participar bem, e aí os demais mais à frente a gente vai divulgando, mas nós temos aí uma agenda de bate-papos e treinamentos, né, para os próximos dias, bem intensa e todos temas bastante relevantes. Ok? Como era um assunto realmente, é um déjà vu, eu acredito realmente que não vamos ter muitas perguntas, eu acredito que a Tatiana e a Leide, né, conseguiram explanar brilhantemente aí essas pequenas alterações que a gente tem que fazer. Eu encerro, então, aqui o nosso treinamento, apenas lembrando, tá? Que essa alteração precisa acontecer no sistema de vocês na quarta-feira, dia 19, após a emissão da última venda, da última nota, ou na quinta-feira, dia 20, que é o dia para valer, antes da emissão da primeira nota, tá bom? Então, vocês têm esses 2 momentos, verifiquem qual é o melhor momento para a sua empresa e façam essa alteração, tá bom? Vamos fazer uma foto de registro agora. Todo mundo sorri, ajeita o cabelo, que eu estou fazendo a foto. Prontinho, gente. Então, declaro encerrado. Parabéns, Tati. Parabéns a todos. Eduardo, que bom que você está aí, querido. Parabéns a todos, gente. Eu não consigo ver todo mundo, tá? Que eu estou sem óculos. Sim, mas eu quero só registrar aqui a presença aqui de alguns clientes da Solu e o Wilson da São Miguel está aqui com a gente. Wilson, não está vendo não. Nordeste, Potiguar. É que eu vou trazer outra foto. Frios. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos que eu não citei aqui o nome, porque o e-mail não está identificado, mas foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Marcos Javilac também está aqui conosco. Eita, Marcos, valeu. Sejam todos bem-vindos e obrigada. Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.